nós vamos bater um papo com um cearense que ele participa de provas de longas distâncias, ou seja, ele é ultramaratonista, é uma fera. E, meu amigo, bater um papo aqui com a gente do Camisa 8, Renato Maia. Tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo ao Camisa 8. Tudo bom? Tudo bom, Henrique. Prazer, um prazer estar aqui com você, batendo esse papo e ter essa oportunidade. Pessoal que está ali em casa, Renato Maia está aqui porque ele vai participar nesse próximo mês de agosto de uma prova lá no Mont Blanc, que é uma montanha que fica nos Alpes europeus e que pega ali 3 países, França, Itália e Suíça. A prova... Você está cansado em casa, meu amigo? Porque só de pensar eu já estou aqui morto. 170 quilômetros, Renato. É isso mesmo, meu amigo? É isso mesmo. Como é que se prepara para uma prova de 170 quilômetros? É claro que você não começou ontem. Conta um pouquinho para a gente. Bom dia, seja bem-vindo ao Camisa 8. Obrigado mais uma vez. É um processo, né, de mais de 14 anos de corrida, desde 2010 que eu venho praticando corridas de longa distância. Né? Fiz muitas maratonas, fiz algumas ultramaratonas e desde 2020 eu fazia esse planejamento de fazer essa prova do Mont Blanc. O objetivo era esse? Era esse. Só que com a pandemia as coisas se complicaram, né? E aí eu tive que adiar em 2023. Eu fiz algumas provas preparatórias, porque tem todo um processo de qualificação para você conseguir ir para essa prova. Vou te perguntar. E aí agora nós conseguimos ser sorteado e agora estamos fazendo o plano de treinamento ao longo desde janeiro para chegar lá em agosto preparado para fazer essa prova. Você já me deu o gancho para a próxima pergunta, porque para quem está aí em casa, é claro que nem todo mundo tem condições de participar de uma prova dessa. É preciso pontuar em outras provas, né, de ultramaratona ao longo do planeta Terra todinho para que você alcance uma pontuação, para que você se inscreva e tenha a sorte de ser chamado, né? Então você passou por esse processo todo em 2023 e parte de 2024. Quais foram as 3 provas que você escolheu para pontuar, para poder conseguir participar desse sorteio? Conta aí pra gente. Para fazer a prova, existem 3 provas lá que fazem parte do sorteio. Uma prova de 56 quilômetros, uma prova de 100 quilômetros e a prova clássica, que é de 170 quilômetros, que é o UTMB. Para fazer a de 56, você tem que fazer uma prova de montanha de pelo menos 35 quilômetros. Para fazer a de 100 quilômetros, você tem que fazer no mínimo uma de 50 e para fazer a de 170, você tem que fazer no mínimo uma de 100. Esse é o critério básico. E quais foram as que você fez? Aí eu fiz uma prova de 50 na Argentina, em Córdoba, em maio do ano passado. Fiz uma prova de 100 quilômetros em Paraty, 110 quilômetros em Paraty, e em setembro, e fiz uma outra prova de 95 quilômetros no México em novembro, um mês e pouco depois. Com essas 3 provas, eu consegui fazer a pontuação necessária para participar do sorteio, porque de acordo com o número de pontos que você tem, você aumenta a possibilidade de ser sorteado. Perfeito. Então, eu tinha 8 pontos e com esses 8 pontos eu consegui ser sorteado lá em janeiro agora para participar da prova do UTMB. Renato, a gente está vendo ali imagens de você chegando em uma dessas provas. Você consegue recordar aí para a gente que prova é essa? Consigo. Essa foi a primeira prova de Paraty, né? Os 110 quilômetros de Paraty, onde eu sofri bastante porque eu fiz muito calo nos pés. Né? E eu tive que andar 50 quilômetros. Os 50 quilômetros finais eu não conseguia mais correr, porque os pés estavam bolha viva. E aí eu corri os primeiros 50, mas os 50 seguintes foi só caminhar. Eu não consegui correr, mas consegui terminar no tempo. Né? O tempo da prova era 32 horas, eu consegui terminar em 25. Né? Então consegui os pontos e consegui finalizar ali, a minha esposa me acompanhando. Ajudando a chegar, a finalizar. A gente viu na sequência ali, tinha uma prova que você... A ultramaratona, ela não é num piso regular. Você pode correr na terra, passar pela água, enfim, é aquele piso irregular. Mas a gente viu imagens ali, você disputando uma maratona de Nova York, maratona de Boston, que é um piso mais tranquilo. Tem muita diferença
entre você correr uma prova de longa distância num piso asfaltozinho liso para um outro que o terreno é totalmente irregular? Tem uma diferença. Qual é essa grande diferença? Tem uma diferença gigantesca, assim. São dois esportes completamente diferentes. É justamente pergunta de leigo, para quem está em casa que não entende nada. São dois esportes, parece que são parecidos, mas ambos estão correndo, mas são duas coisas completamente distintas. Na corrida de asfalto, a mecânica do exercício é contínua a mesma. Você está sempre fazendo o mesmo movimento, é uma linha reta, você não tem obstáculo, o piso é asfalto, o piso é o mesmo. Então, assim, o risco de lesão crônica, por exemplo, é muito maior, porque o movimento, a mecânica é sempre a mesma. Perfeito. Na corrida de montanha, não. Ele é muito mais variável. Hora você está precisando na areia, hora você está precisando no calçamento, hora na pedra, maior, hora você passa um rio, hora você... Na subida você não corre, você caminha, porque... Pra você ter ideia, tem quilômetros que a inclinação é tão grande que você leva meia hora para fazer 1 quilômetro. Você, às vezes, tem que subir com a mão na inclinação. Então, por exemplo, uma trilha dessa, e você não tem como correr, você caminha. Não tem como correr, você tem caminhado, uso de bastão para apoiar, porque tem muitos obstáculos, tem muita pedra, é muito irregular, então você tem que ter o apoio dos bastões para ajudar. Então, essa variação de piso com altimetria, muda bastante e termina que você tem uma economia de corrida que, eventualmente, assim, os riscos de lesões crônicas são muito menores. Perfeito. O risco é de lesão por trauma, né? Por uma queda, um descorrego, uma torção e tal, por conta assim da irregularidade do piso. Mas a exigência física são bem diferentes. Entendi. São bem diferentes. E uma pergunta básica para quem também é leigo. O tênis, que é fundamental para esse tipo de aventura, ele é próprio para esse tipo de piso? Isso, é um tênis, normalmente, dependendo do tipo de prova, você vai ter tênis com travas, né, com travas de borracha, mas que prendem melhor no asfalto ou no barro, que protege de topada de pedra, ele tem uma estrutura mais rígida para você não machucar os pés, eventualmente numa pancada de uma pedra, numa torção pequena. Então, são tênis adaptados para trilha. É diferente do tênis que você usa no asfalto para corrida, que tem um retorno de energia, que tem outra funcionalidade. Entendi. Aí eu estou vendo ali essa sua preparação, trilha e tudo mais, mas aí eu já estou pensando na corrida lá em Chamonix, lá na Europa. Carrega muita coisa para trilha? São quantos dias de prova lá nessa ultramaratona, que é considerada a Copa do Mundo da ultramaratona, não é isso? Isso. Eu estava dando uma olhada, mais de 10 mil participantes ao todo, mas cada prova tem ali os seus... 2.500, né? Só para essa prova que é, vamos dizer, a prova clássica de 170 quilômetros, não é isso? Exatamente. Quantos dias de prova? O que leva um atleta numa prova dessa? A prova tem 46 horas de limite de tempo. Total. 46 horas e meia você tem que concluir nesse tempo. Os 170 km você tem que fazer em 46 horas e meia e tem vários pontos de corte ao longo da prova. Perfeito. Aí você tem que estar no quilômetro 20 com tantas horas, no quilômetro 40 com tantas horas e tal. Controle, exatamente, e que se você não chegar na hora, você já é eliminado. Muita gente pergunta, você vai dormir? Pode dormir no caminho? Poder dormir você pode, mas se dormir vai estar perdendo tempo e pode ser cortado no cochilo, né? Então não pode dormir, é direto mesmo para você conseguir concluir. Renatão, peraí. Tem vários itens obrigatórios. Tu vai passar 4 dias praticamente acordado? Não, são 2 dias. 2 dias. A gente larga na sexta-feira, 6 horas da noite, vira a noite correndo, corre o outro dia, amanhece, corre o dia todo, passa a segunda noite e chega no domingo. Né? Cochilar nem pensar, né, velho? Na sua cabeça, não, na sua preparação, vai ter um tempo para isso? Não, no meu planejamento não tem cochilo. 48 horas acordado. O meu planejamento inicial é terminar a prova e o meu planejamento é tentar terminar em 35 horas. É a minha ideia, que pelas provas que eu fiz, se eu conseguir manter a mesma média de velocidade e tal, a minha ideia é terminar em 35 horas. Vamos ver, terminar primeiro, né? A primeira ideia. E você perguntou sobre o que a gente leva. A prova exige vários itens obrigatórios, porque como você tem calor embaixo e frio em cima, porque a altimetria da prova tem 10 mil metros de altimetria total, 10 mil metros de subida. O ponto mais alto tem 2.600 metros, né, de altitude. E na soma total de subida tem 10 mil metros de subida e 10 mil metros de descida. Nesse processo, você tem que levar roupas para frio
e roupas para o calor. Então tu carrega a tua roupa. Tem que carregar. Você leva uma mochila com 5 quilos de coisas, mais ou menos. É obrigatório levar água, 2 litros d'água. É obrigatório levar comida, pelo menos umas 1.500 calorias em barra, rapadura, castanha, batata. A prova tem vários pontos de controle onde ela oferece comida e água também, que a cada 10 quilômetros... A gente está vendo aí o trecho do ano passado, né? Isso. Você não teve como participar dessa de 2023? Não, essa foi a campeã, foram 2 americanos que venceram, essa foi a que venceu. O ano passado ele bateu o recorde de abaixo de 20 horas. Foi a primeira vez que eles conseguiram abaixo de 20 horas 170 quilômetros. É um monstro. Pelo amor de Deus. Então, a prova, os pobres mortais levam mais tempo. Esses são os Ultramans, são ETs. A gente pode dizer assim. ETs. Os caras normalmente são pessoas que nascem na montanha, nasceram e se criaram na montanha, já tem habitualidade, já faz isso. Como é que você se prepara para uma prova dessa? Pois é, onde não tem montanha fica mais difícil, né? Aqui a gente treina durante a semana na beira-mar, aproveitando as altimetrias da cidade, subindo e descendo ali da abolição para a República do Líbano, né? Aquela altimetria que a gente tem na beira-mar, aproveitando as altimetrias da Santos Dumont, da Dioguinho até o topo da Santos Dumont, da Praia do Futuro. E no fim, usa muito a esteira, a inclinação da esteira também, pelo menos 2 vezes na semana, usando a inclinação da esteira. E nos fins de semana, a serra. Maranguape, Pacuti, Guaramiranga, aí faz os treinos longos de 10, 12 horas, 7 horas na serra. Uma dúvida aqui para o seu amigo, como é que tu chegou nesse mundo da corrida e principalmente da ultramaratona? Como é que tu teve o estalo, meu irmão? Vou correr 5, aí eu vou para 20 e agora mais de 100 km. Eu comecei como qualquer corredor começa querendo perder peso, né? Eu fui obeso. Fiz cirurgia bariátrica em 2010 e eu fui atleta na juventude. Joguei handebol, fui atleta da seleção cearense de handebol por alguns anos na juventude. E quando terminei a faculdade, na correria do trabalho, terminei ficando obeso. E aí fiz a cirurgia e aí eu disse, rapaz, eu preciso retornar à minha vida de atleta, nem que seja por obrigação de saúde, né? Como remédio antes de ter que tomar remédio. E aí comecei a correr provinhas de 5 km, de 10 km, como a maioria das pessoas fazem, corridas que né? Corrida de 5, 10. E aí, quando eu já estava com 2 anos, 2010, 2011, fazendo isso, eu acho que eu vou fazer uma meia maratona. E aí fiz a minha primeira meia maratona no Rio, né? E me animei e percebi que ter uma agenda, ter uma prova-alvo, um foco, era fundamental para eu me manter treinando, para eu me manter motivado. E aí eu disse, rapaz, eu vou fazer minha primeira maratona. E aí, em 2012, eu fiz a primeira maratona em Paris. E aí, de lá para cá, eu sempre procurei ter uma prova no primeiro semestre, o ciclo de treinamento para maratonas, normalmente são 4 meses. Sim. Né? Então, eu tinha uma prova no primeiro semestre, uma prova no segundo semestre. E eu sempre me mantinha treinando e me mantinha focado. Porque depois que você assume que vai fazer uma prova, você, além do compromisso individual, você tem compromisso social com as pessoas, né? Com os amigos do bullying, com os amigos da 5ª série, que se você não fizer, eles vão tirar sarro da tua cara. Com certeza. Né? Aquele grupo de amigos que treina com você. Então, você assume um compromisso individual e um compromisso social de que você tem que fazer aquilo. Então, ao longo desses anos, eu fiz várias maratonas, fizemos algumas ultramaratonas, e aí esse ir para a montanha era um desejo que eu já tinha há bastante tempo, porque a montanha, eu nasci do interior, sou do Limoeiro do Norte, nasci no meio do mato. Então fazer esportes na natureza, para mim, sempre foi muito, muito atrativo. Então, essa tentativa de... Quando eu terminei as majors, corri as maratonas, terminei as 6 majors e conquistei a famosa mandala das majors no ano passado, aí eu decidi voltar para esse objetivo aí do treino. Segura, para quem está em casa, quais são as 6 majors que existe no planeta? Fala aí pra nós. A mais famosa delas é Boston, né? Boston. A mais famosa é Boston porque foi depois da Grécia, foi a primeira, né? Foi a mais famosa. É Boston. Aí tem Nova York e Chicago, as 3 nos Estados Unidos. Aí tem Berlim, Londres e Tóquio. Né? São as 6. Fechou as 6, você conquista a mandala, que é quem faz maratona sabe bem dessa história aí, que é uma conquista muito interessante, muito legal. Para quem está em casa, conhecer um pouquinho mais aqui do Renato Maia, você é dentista,
formado lá pela UFC, trabalha na UFC, dá aula, não é isso? Isso, professor da UFC. E tem também uma galera que apoia o Renato. Bota aqui parte das imagens aqui da família dele, pra gente matar um pouquinho aqui da saudade. Bota aí, meu diretor, pra gente ver quem é essa rapaziada que tá aí. Aí, ó. Quem é essa rapaziada que tá aí? A minha esposa, a Eric, que também é dentista, e esses meus dois garotões ali, aí, o Arthur e o Luca, né, que estão aí olha sempre essa foto apoiando aí, rapaz, aí, hein? rapaz. Oh, rapaz, o coraçãozinho. Quanto ela é importante na sua vida para esse seu atual momento? É muito importante, porque não só pelo apoio em todo esse treinamento que exige, né, um apoio, uma dedicação, um cuidado dos filhos e tal, como a participação dos filhos é muito importante para a gente ter uma motivação de se manter saudável, de tentar trazê-los e dar o exemplo para o esporte, né, porque eles tiveram um pouquinho da minha genética, tem um pouquinho da tendência de engordar. Perfeito. E tal, então a prática do esporte é um exemplo que a gente dá para tentar controlar essas dificuldades. Pegando esse seu gancho, um dos dois ali tem o bichinho da corrida ou não? Não, ainda o Werner não. É outro? O Arthur gosta mais de correr, gosta de correr na esteira, já fez algumas provinhas de 5 km comigo. Mas tem uma brincadeira que eu sei que ele gosta. Bota aí a tal da motoca, bota meu diretor aí pra gente ver aqui. Rapaz, o Renato Maia não gosta só de correr longa distância, outdoor, montanha, não. Tem que ter um negócio a mais. Olha aí a brincadeira do cidadão, ó. Olha aí a brincadeira do cidadão. Rapaz, tu gosta de uma trilha de motoca. Gosto, mas rapaz. Isso daí também machuca, rapaz. Conta aí pra gente, você tava com uma lesãozinha aí. Pois é. Que quase compromete teu objetivo. Um dos meus compromissos com o meu treinador, com o Rossmann, foi parar com isso aí, esses 6 meses de treinamento. Porque em janeiro eu fiz o Piocerá, né? Tava fazendo o Piocerá e no primeiro dia do Piocerá sofri uma queda e luxei o fêmur. Você foi de moto? Tava de moto no Piocerá e luxei o fêmur. E aí fui lá em Sobral, fui tratado lá na Santa Casa de Sobral, botaram o fêmur no canto, eu fiquei 1 mês e pouco de molho. Né? Então, como a moto, o risco de queda, o risco é grande, então eu assumi o compromisso de deixar as motos esses 6 meses aí de treinamento e por enquanto estou cumprindo essa promessa. Coisa boa demais, olha, o papo rápido, passou o tempo aqui que a gente nem viu. Camisa 8 está batendo um papo com Renato Maia, atleta cearense, ultramaratonista. Ele é professor na UFC, dentista, trabalha lá, mas gosta mesmo é de correr no outdoor. Ultramaratonista. Renatão, obrigado por essa resenha maravilhosa. Sucesso na sua empreitada, que Deus te abençoe. Se Deus quiser. Renato Maia vai participar de uma corrida que vai correr pelos Alpes europeus, ali juntando 3 países. França, Itália e Suíça. Ali no Chamonix, vamos dizer no maciço assim. do Mont Blanc. No maciço do Chamonix, né? do Mont Blanc, não é isso? Rapaz, coisa bacana, sucesso pra você, o Camisa 8 tá junto. Mantém a gente antenado, rapaz. Vamos dar notícia. Se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de voltar aqui trazendo. Você sabe que não tem medalha, né? Não tem medalha? Não tem medalha, você só ganha um casaco. Não acredito, não. Quando você termina, você ganha um casaco de finisher. Acabou. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio, não tem a medalha. Então eu vou estar esperando você aqui com esse casacão. Com esse casaco. Tá bom, Renato? Meu irmão, boa sorte, fica com Deus. Um grande abraço pra você.